Então, vamos dar início aqui ao curso, tá, gente? Eu já peço desculpa desde já se for um pouco corrido, mas aí depois vocês podem rever o vídeo com mais tranquilidade, caso fique alguma dúvida, tá bom? É porque a gente tem pouco tempo, então eu vou ter que dar uma corridinha, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é definir variável, tá? Como é que eu defino uma variável aqui? Basta eu escrever a minha variável, por exemplo, A, tá igual, e colocar o valor, tá? O programa vai reconhecer como variável qualquer coisa que eu escreva que comece com uma letra e que tenha até 24 caracteres. Então, eu posso escrever, por exemplo, gatos são fofinhos, ok? Igual a 2, tá? Ele reconheceu toda essa sentença como uma única variável, tá? Se eu quiser escrever um comentário, eu não quero que ele entenda como uma variável, eu coloco duas barrinhas e aí eu escrevo gatos são fofinhos, ok? Ele entendeu que isso é um comentário e não uma variável, tá? Para apagar, eu venho aqui, isso apaga o console, apaga a minha área de cálculo. Ou eu posso usar esse comando aqui, ó. Por exemplo, se eu pedir o A, ele vai me mostrar de novo, tá? Por quê? Porque eu apaguei só a área de cálculo, eu não apaguei a memória de cálculo. Provavelmente, se você instalou o Scilab pela primeira vez, o seu deve abrir com uma outra janelinha aqui do lado e te mostra essa memória de cálculo, porque eu desativei no meu, tá? Para limpar a memória de cálculo, você tem que usar um outro comando, tá? Então, você usa clear, se você tiver com variáveis globais, você usa clear global, tá? E para limpar a área, você tanto pode vir aqui na vassourinha, como pode usar CLC, ok? Então, vamos definir uma variável A e uma B e fazer algumas operações básicas com essa variável. Vou escrever A igual a 1, ponto e vírgula, B igual a 2, ponto e vírgula. Quando eu coloco o ponto e vírgula, notem que ele decorou ou ele gravou o valor da variável, mas ele não está me mostrando, ele está suprimindo a variável daqui da minha área. Quando eu escrevo com o bloco de notas, que está bem aqui, e é o que eu geralmente faço quando estou escrevendo programinhas, a gente usa bastante o ponto e vírgula para que ele não mostre certos valores que não são interessantes para o resultado final, tá? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso somar essas duas variáveis, eu posso subtrair, tá? Eu posso multiplicar, tá? Posso dividir e posso dividir à esquerda, tá? Ok? Eu também posso fazer A elevado a B, tá? Então, as operações que geralmente a gente já conhece, ok? Vou limpar a memória e vou limpar a área. Existem algumas variáveis especiais que já vêm pré-definidas, como o π, por exemplo. O π vai ser porcentagem π, tá? Nós temos um número imaginário, que corresponde à raiz de menos 1, né? E temos a constante neperiana, tá bom? Que vem pré-definido no programa. Outra coisa que a gente pode ver aqui é como escrever um número imaginário, tá? Ou melhor, um número complexo. Então, o número complexo tem mais ou menos essa forma, né? Uma constante ou um número real, né? Vezes o número imaginário mais uma parte real, né? Essa que é a forma do número complexo. Para escrever o número complexo, a gente escreve, por exemplo, 1, vamos supor que o B aqui vale 1, mais, e o A vale 2. Duas vezes o número imaginário, que é porcentagem I, tá? Aí ele vai escrever o número complexo. A gente pode também definir variáveis não numéricas, tá? Quando estamos trabalhando com matrizes, é comum a gente, ou melhor, pode ser que a gente precise definir variáveis não numéricas. Para definir uma variável não numérica, a gente usa essa aspinha simples, tá? Então, eu defini um A que é igual a ABC e vou definir um B que é igual a C, D e F. Ou melhor, F, E, F, G, tá? F, G, ok? E aí eu posso somar, por exemplo, A com B e ele vai juntar esses caracteres, tá? Essas variáveis não numéricas, tá bom? Agora a gente vai passar para a parte de matrizes e vetores, tá? Porque é importante aqui no nosso estudo, nesse nosso microcurso, né? Saber trabalhar com matrizes e vetores, tá bom? Eu vou limpar.
Eu posso escrever um vetor linha, por exemplo. Suponha que eu queira escrever um vetor linha assim, ó. Que ele seja 1, 2, 3 e 4, tá? Como que eu faço isso? Da mesma forma que está escrito lá. A igual, eu abro o colchete, 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Eu estou escrevendo uma linha, ok? Se eu quiser escrever uma coluna, eu dou 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4 e fechei o colchete. Ou eu posso fazer, ó, B igual, abrir colchete, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4. Fechei colchete, ele escreve o mesmo vetor. Então, eu tenho duas formas para escrever um vetor coluna, tá bom? Eu posso usar dois vetores que eu tenha para escrever uma matriz. Então, eu posso definir um vetor A igual 1, 2 e 3, tá bom? E um vetor B igual a 4, 5 e 6. Ambos são vetores colunas. E eu posso dizer que eu quero uma matriz A igual, né, A e B, ok? Aí ele vai pegar o vetor A, o vetor B e juntar fazendo uma matriz nova, tá bom? Para escrever eu posso escrever essa mesma matriz aqui de outra forma. Então, eu vou limpar, tá? Vou fazer A igual, ok? Aí, como a gente aprendeu que escreve a linha 1, espaço 2, espaço 3, para passar para outra linha, a gente dá um Enter, ou seja, põe um ponto e vírgula. Aí, eu posso 4, 5 e 6. Fechei, escrevi a matriz, tá? Eu posso também escolher valores nessa matriz, ok? Por exemplo, eu quero o número 5 dessa matriz. Vejam, a forma de uma matriz seria isso aqui, ó, I, J, certo? Opa! Onde I é a linha e J corresponde à coluna. Então, se eu quero, por exemplo, o número 5, eu vou escrever A, parêntese, ok? 2, porque ele está na segunda linha, o 2 já corresponde ao I, e 2, porque ele está na segunda coluna, correspondendo às colunas do J, ok? Aí ele vai me dar o número 5. Se eu quiser o número 3, eu vou fazer A, o número 3 está na primeira linha, ok? E está na terceira coluna, ok? Ele vai me dar o número 3. Se eu quiser, por exemplo, o número 6, eu posso fazer ó, A, 2, 3. Ou eu posso fazer A, cifrão. Opa, cifrão. O cifrão me dá o último elemento da matriz, ou o último elemento da linha ou coluna. Se eu quiser, por exemplo, o número 4, eu quero o último elemento da primeira coluna. Então, eu vou dizer que eu quero a última linha, ok? Última linha na primeira coluna, tá? Ele vai me dar o número 4. Se eu quiser, por exemplo, o número 6, eu posso dizer que eu quero o A. Então, eu vou criar a última linha. Vamos pegar o número 3. Eu quero a primeira linha, ok? E quero a última coluna. Ele vai me dar o número 3, ok? Acho que deu para entender. A gente pode também, tá? Vou limpar de novo. Varrer a matriz, ou seja, retirar de uma matriz linhas e colunas específicas. E para isso a gente usa os dois pontos, tá? Então, eu vou escrever uma matriz A igual, eu vou escrever 2, 3, 4, ok? Aí, eu vou escrever uma segunda linha com 5, 6, 7 e 8. E uma terceira linha com 9, 10, 11 e 12, tá? Ok? Escrevi uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Agora, suponha que eu queira apenas essa linha do meio, tá? Eu quero só a linha do meio. Então, eu posso dizer que A, eu quero A, 2, tá? Porque eu quero a segunda linha, vírgula, 2 pontos. Os 2 pontos significa que eu quero todas as colunas. Eu quero que ele varra todas as colunas. Então, eu quero a segunda linha com todas as colunas. Se eu quiser, por exemplo, só a coluna 2 e 3, e não quero as duas colunas intermediárias, então eu vou escrever A, ok? Eu quero todas as linhas, as 3 linhas, todas as linhas. Mas eu só quero da coluna 2 e da coluna 3, então vou fazer de 2 até 3, ok? De 2 até 3. Ele vai me dar só as intermediárias. Então, eu uso essas funções para ir
retirando elementos, linhas e colunas de matriz, ok? Nós temos também algumas matrizes especiais, tá? Como, por exemplo, a matriz transposta. Deixa eu ir lá no meu PowerPoint. Ó, eu tenho a matriz transposta, ok? Posso construir uma matriz a partir de um vetor, usando esse vetor como a diagonal dessa matriz. Posso usar essa função para escrever matrizes de zeros e uns. E se eu tenho I e J ou M e N iguais, eu vou ter uma matriz identidade, cuja diagonal principal é 1, tá ok? Posso construir matrizes de uns e matrizes de zero, tá? Vamos voltar lá. Eu vou limpar de novo. Vamos construir uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Eu vou fazer a 1, 2 e 3, a 4, 5 e 6, tá? Aí eu quero a transposta. A transposta, como a gente viu no PowerPoint, é dada por A, aspas, tá? Aí ele vai fazer a transposta da matriz, tá bom? Eu posso escrever um vetor A miudinho, que é A pequeno, de 1, 2 e 3, e pedir que ele faça uma matriz cuja diagonal seja formada por esse vetor A, tá bom? Ok. Ó, ele pegou o vetor A e fez uma outra matriz cuja diagonal é o vetor A. Eu posso usar aquela outra função para escrever uma matriz identidade de 10 por 10, por exemplo. 10 linhas e 10 colunas. Uma matriz identidade. Ou posso usar ela para escrever uma matriz de zeros e uns, de 2 por 3, por exemplo. Ok? O que mais? A matriz de uns, a gente usa essa função. Eu vou criar uma matriz de 5 por 4, por exemplo, formada só por uns. E a matriz de zeros, eu posso criar uma matriz de 2 por 2, 2 por 3, formada só por zeros, tá? A outra coisa que eu posso fazer é, eu vou limpar aqui, é escrever um vetor usando os 2 pontos. Ó, eu quero um vetor B que vá de 0 até, eu quero um vetor B, um vetor linha, que vá de 1 até 100, de 20 em 20, tá bom? Eu quero isso. Como que eu vou escrever? B igual, tá? Aí eu vou fazer que ele vá de 1 até 100, ok? Só que eu quero que ele vá de 20 em 20. Então, eu vou voltar bem aqui, vou escrever 20 e colocar mais 2 pontos. Estou dizendo que ele vá de 1 até 100, de 20 em 20, tá? Quando eu der Enter, ele vai construir esse vetor, tá bom? Isso aqui a gente usa muito quando está trabalhando com gráficos, ok? O que mais que a gente tem para mostrar? A gente pode fazer operações com matrizes da mesma forma que eu acabei de mostrar como a gente faz com as variáveis, tá? Só atentando para a dimensão das matrizes, tá bom? Porque com as matrizes vocês devem atentar que multiplicação, divisão e soma, ela não é feita de qualquer forma. Só lembrar lá do ensino médio, tá bom? Temos também funções para trabalhar com vetores de matriz. Então, a gente pode determinar o determinante ou a inversa, por exemplo, de uma matriz, o comprimento de um vetor, tá bom? Então, essas funçõezinhas a gente costuma usar bastante, tá? Vamos ver o determinante, tá? Vamos ver o determinante. Eu vou escrever uma matriz de 2 por 2, tá? Eu quero o determinante dessa matriz A. Eu passo a escrever det e colocar entre parênteses, tá? Se eu quiser a inversa, eu faço inv A. Inv A. Aí ele vai fazer a inversa. A inversa a gente usa, por exemplo, na resolução de sistemas de equações algébricas lineares. Tá? A gente usa a inversa para encontrar a solução, tá? Por isso que eu estou mostrando. A gente pode também usar a função zero, por exemplo, que eu acabei de mostrar, para construir um vetor, tá? Tem um exemplozinho aqui. Suponha que você queira construir esse vetor de 12 linhas e uma coluna só, onde apenas 3 posições não são zero, tá? Então, é a posição primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna, tá? Como que a gente escreve? Eu vou limpar aqui, tá?
Eu vou dizer que o B é igual, vou seguir a mesma nomenclatura que eu tenho aqui, tá? Para não confundir. Uma matriz de zeros, ok? De 12 linhas e uma coluna, ok? Ó, eu construí uma matriz toda de zero, mas a gente viu lá que nessa posição, nessa e nessa aqui, eu tenho outros valores. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer B, ok? B, parêntese, 1,1. O que é que eu estou dizendo? Que nessa posição, ó, primeira linha, primeira coluna não é zero. É, na verdade, menos 1, tá? Aí eu vou dizer, ó, que B, 2, ou seja, segunda linha, primeira coluna, também não é zero. É, na verdade, 6, né? É 6, ok? E vou dizer que B, sexta linha, primeira coluna, também não é zero. É, na verdade, 5, ok? Quando eu pedir novamente o valor do vetor B, ele vai me dar exatamente igual a esse que eu fiz aqui, tá? Se der tempo, a gente vai ver um exemplo mais contextualizado onde essa funçãozinha é usada, tá? Por isso que eu estou mostrando. Outra função que a gente pode usar é o esparse para fazer matriz esparsa, tá? Então, suponha que a gente tenha, vamos lá no PowerPoint, que a gente queira construir essa matriz, tá? Essa matriz tem 10 colunas e 4 linhas. Quase todos os elementos são zero, a não ser nessa posição da primeira linha, segunda coluna, nessa posição da quarta linha, quinta coluna, e nessa posição da décima linha, ou terceira linha, décima coluna. Tá? Então, a gente vai usar essa função sparse aqui para construir essa matriz sem precisar digitar tudo isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou escrever um B igual, ok? Sparse, tá? Aí eu abro um parênteses e um colchete. Nesse primeiro colchete, eu vou informar as posições onde não é zero, tá? Então, vamos ver, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou colocar 1,2. Aí, a próxima posição é quarta linha, quinta coluna, certo? 4, 5, tá? A outra posição é terceira linha, décima coluna, tá? Então, é 3 e 10, tá bom? Aí eu fecho, ok? Vírgula, eu abro outro e nesse outro eu informo os valores que estão nessas posições, tá? Então, eu tenho 1, 2 e 3, os valores que estão nessas posições. 1,2,3, tá? Aí eu fecho o colchete e fecho o parêntese, ok? Aí ele vai me dar a matriz esparsa. Ele está dizendo que essa é uma matriz esparsa de 4 por 10, ou seja, é uma matriz formada por zeros, só que nessas posições não é zero. Então, na primeira linha, segunda coluna, eu tenho 1, na terceira linha, décima coluna, eu tenho 3, na quarta linha, quinta coluna, eu tenho 2. Todos os outros elementos são zero. Quando nós temos matrizes muito grandes, essa função pode ser interessante de ser utilizada, tá bom? Agora a gente vai ver um exemplo, a gente vai ver alguns exemplos.